aniversário da minha filha eu me escondi no armário para surpreendê-la, mas minha esposa entrou e começou a gravar um vídeo. O que ela disse fez meu estômago afundar. Oi Reddit, então eu estava agachado no armário do nosso quarto com um unicórnio de pelúcia de $200 quando descobri que minha esposa estava prestes a arruinar a minha vida. 20 de outubro, o sexto aniversário da minha filha ela, eu estava espremido ali havia 20 minutos, as pernas ficando dormentes, esperando pular para fora quando ela chegasse da casa da vovó. O armário cheirava a tênis de academia velhos e poeira, eu estava preso entre casacos de inverno e aquelas caixas de armazenamento que você jura que vai organizar mas nunca mexe, me sentindo ridículo, mas também meio animado porque ela estava obcecada por esse unicórnio específico, juba arco-íris, chifre brilhante, tudo isso, desde o verão. Eu, 34 anos, homem, trabalho como engenheiro de software em uma startup em Austin, ganho cerca de 130 mil por ano, o que é sólido, mas nada absurdo para a tecnologia. Não é o tipo de dinheiro que faz você pensar que sua esposa iria explodir o seu mundo inteiro por causa disso, mas aparentemente eu estava errado. Amber e eu éramos casados havia 8 anos, juntos há 10, nos conhecemos em uma festa de um amigo cerca de 10 anos atrás, uma daquelas raras vezes em que você realmente se conecta em vez de ficar parado de forma constrangedora. Nos casamos 2 anos depois na casa dos pais dela em Frederick-Sur, a ela apareceu cerca de 2 anos depois disso e, honestamente, aquela criança era a melhor parte da minha vida. Casa boa em Plogerville, boa escola, parques onde ela podia andar de bicicleta, eu estava trabalhando de casa desde a Covid, então estava muito mais presente do que a maioria dos pais, achei que tínhamos uma vida bem boa. Ultimamente, porém, algo estava errado, a Amber vivia grudada no telefone, sempre virando a tela quando digitava, começou a fazer perguntas estranhas sobre meu salário, minhas opções de ações que iam adquirir direito em breve, de quem era o nome na casa. Como nossas contas estavam configuradas, 2 semanas atrás ela queria que eu mudasse meu depósito direto para uma conta conjunta melhor que ela tinha acabado de abrir com ela como titular principal, para construção de crédito ou algo assim. Ela estava fria, arrumando briga por nada, eu colocava os pratos na lava-louças do jeito errado e ela explodia. Bolsa de academia no corredor por 5 minutos virava a Terceira Guerra Mundial, eu achei que ela estava estressada, todo mundo tem meses ruins. Acontece que eu fui um idiota. Então ouvi passos, os errados, não a corrida pesada da ela como um elefante, esses eram deliberados, adultos. A porta do quarto se abriu e a Amber entrou, telefone já na mão, tela brilhando, ela não checou o armário, não olhou ao redor, apenas parou em frente à nossa cama, apontou o telefone para si mesma e apertou gravar. Pela fresta da porta eu conseguia ver tudo, o ponto vermelho de gravação, o rosto dela mudando para algo que eu não reconhecia, carimbo de tempo 3:12 da tarde. Ok, ela disse com a voz tremendo, eu preciso documentar isso antes de perder a coragem. Meu nome é Amber e eu preciso contar a verdade sobre o meu marido. Meu coração parou, simplesmente parou por um segundo antes de disparar de novo. Michael tem me abusado por anos, ela continuou, emocionalmente, financeiramente e recentemente ficou físico, eu estou com medo, estou apavorada, mas preciso proteger minha filha antes que seja tarde demais. Eu estava ali em pé, agachado, segurando esse unicórnio de pelúcia idiota, e meu cérebro não conseguia processar o que eu estava ouvindo, isso tinha que ser uma piada, uma pegadinha, alguma coisa. Ele controla todo o nosso dinheiro, ela disse, lágrimas começando, lágrimas de verdade descendo pelo rosto, eu não tenho acesso às nossas contas, ele monitora tudo o que eu faço, ele rastreia meu telefone, lê minhas mensagens, não. Me deixa ver minha família sem a permissão dele. Nós tínhamos tudo conjunto, ela tinha os próprios cartões de crédito, 2 deles, via mãe todo domingo, almoçava com a irmã toda semana, eu nunca rastreei o telefone dela nem li as mensagens dela, mal conseguia acompanhar as minhas próprias. Ontem, ela disse com a voz falhando, ele agarrou meu braço com tanta força que deixou hematomas, ela puxou a manga, mesmo do meu ângulo dentro do armário eu conseguia ver, marcas roxo escuras, frescas, com aparência agressiva, do tipo que faria qualquer pessoa dizer que alguém realmente a machucou, exceto que eu nunca toquei nela, nem uma vez em 10 anos, nós brigamos, claro, coisas normais de casal, mas eu nunca a agarrei, nunca a empurrei, nunca fiz nada que pudesse deixar uma marca. Estou gravando isso porque não sei se vou sobreviver tempo suficiente para contar a alguém pessoalmente, ela disse chorando mais forte, se algo acontecer comigo, se eu desaparecer ou acabar no hospital ou pior, por favor saibam que Michael fez isso, por favor protejam minha filha, por favor não deixem que ele saia impune. Ela apertou parar, a luz de gravação piscou e apagou, ela ficou ali, limpou os olhos, respirou fundo, então olhou para a tela, franziu a testa e apertou gravar de novo, mesma atuação, tempos diferentes das lágrimas, ela assistiu às 2 versões, escolheu uma, tocou algumas vezes, enviou por mensagem para alguém e então saiu, fechou a porta e eu fiquei sozinho com um unicórnio de pelúcia e a realização de que minha esposa tinha acabado de construir um caso para me destruir. Fiquei naquele armário por mais 5 minutos, minhas pernas estavam completamente mortas, mas eu não conseguia me mover. Minha esposa, casada comigo havia 8 anos, mãe da minha filha, tinha acabado de gravar falsas acusações de abuso, inventado hematomas.
criado provas que poderiam incendiar minha carreira, minha reputação, meu relacionamento com ela, e ela tinha feito isso com calma, como se tivesse planejado tudo. Ela achava que o quarto estava vazio, conhecia minha rotina à tarde, eu geralmente ficava no andar de baixo no meu escritório. Ela achou que poderia fazer isso em particular. Ela não fazia ideia de que eu tinha subido mais cedo para me esconder como um idiota com presentes de aniversário. Se eu não estivesse ali, eu estaria ferrado. Ela poderia ter pedido divórcio ou chamado a polícia, ou postado aquele vídeo, e eu não teria defesa nenhuma, nenhum aviso, nenhuma prova de que ela estava mentindo, mas eu tinha visto, eu tinha testemunhado tudo. Agora eu só precisava descobrir o que fazer a respeito. Esperei até ouvir ela voltar para o andar de baixo. Ouvi a televisão, algum programa da HGTV que ela gostava, então saí de fininho como um ladrão na minha própria casa, deixei o unicórnio em cima da cama, peguei meu telefone. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia desbloquear. Comecei a gravar imediatamente, capturando tudo que eu conseguia ver. Eu precisava provar que eu estava fisicamente presente. Fui para o meu escritório, tranquei a porta, abri nossa conta compartilhada do iCloud. Amber e eu tínhamos configurado anos atrás para fotos e backups. Uma daquelas coisas que você configura uma vez e esquece. Eu devia ter usado talvez 2 vezes desde então, mas nunca tínhamos desligado. Fiz login, autenticação de 2 fatores, código enviado para o telefone da Amber, fim da linha, tentei de novo, mesma coisa, o backup dela era criptografado com uma senha separada que eu não conhecia, dispositivo não confiável, tudo trancado atrás de paredes que eu não conseguia atravessar do meu escritório. Mas então eu me lembrei do iPad antigo, o tablet de filmes da ela que ficava sempre ligado na tomada no andar de baixo. A Amber tinha configurado anos atrás e nunca se deu ao trabalho de sair da conta. Desci de fininho enquanto ela estava na cozinha, peguei o iPad da sala de estar. Aquele iPad já era um dispositivo confiável no Apple ID dela, sem alertas, sem autenticação em 2 fatores, apenas as coisas dela ali. O iMessage estava sincronizado, não tudo, mas o suficiente, prévias de mensagens, conversas recentes, algumas fotos, e o que eu encontrei me deu vontade de vomitar. Trocas de mensagens com a irmã dela, Rebecca, fragmentos, mas incriminadores. As mensagens eram codificadas, cuidadosas, como se soubessem que não deviam escrever tudo explicitamente. Você ainda está fazendo aquele negócio do plano de segurança? A Rebecca mandou mensagem na segunda-feira. Sim, já fiz as fotos. Elas parecem legítimas. Não coloque muita coisa por escrito. Outra troca da semana passada. Garanta que você documente tudo antes. A maquiagem precisa ser refeita. Maquiagem. A palavra me atingiu como um soco no estômago. Esses não eram hematomas reais. Alguém os tinha criado. Minha visão ficou turva. Achei que realmente fosse vomitar. Isso não era sobre medo, não era sobre segurança. Isso era coordenado, planejado. E pelo momento, logo antes das minhas opções de ações adquirirem direito em novembro, valendo cerca de 80 mil, era sobre dinheiro. Continuei rolando o que eu consegui acessar. Encontrei uma mensagem de 2 semanas atrás. O timing é tudo. Você não quer agir cedo demais. Eu sei. Esperar até meados de novembro. Aí tudo acontece de uma vez. Elas nunca disseram divórcio ou custódia diretamente, mas o quadro estava claro o suficiente. Então encontrei algo pior. Uma mensagem de 12 de outubro. E quanto a ela, você acha que ela vai te apoiar? Estou trabalhando nisso. Ela tem 6 anos. É fácil orientar, levando ela para ver alguém na semana que vem, ver o que ela absorve. Minha filha, eles estavam planejando usar minha filha de 6 anos, fazer ela repetir coisas para algum terapeuta que documentaria como prova. Eu não conseguia respirar, minhas mãos não paravam de tremer, mas eu precisava de mais. Esses fragmentos não eram suficientes, muito vagos, muito fáceis de negar, eu precisava do quadro completo. Então encontrei algo na prévia do e-mail dela, correspondência com alguém de um escritório de advocacia, linhas de assunto como resposta, consulta inicial e discussão de cronograma, datando de 2 meses atrás. Eu não conseguia ler os e-mails completos, mas os cabeçalhos me diziam o suficiente. Ela vinha falando com um advogado de divórcio havia meses, planejando isso enquanto eu estava completamente alheio. Também vi um rascunho no aplicativo de notas dela, sincronizado com o iPad, apenas um título e alguns tópicos visíveis na prévia. Ajude a mim e a minha filha. Valores-alvo, anotações sobre honorários legais e custos de mudança. A estrutura de uma página de arrecadação de fundos. Ela ia me destruir, tirar minha filha, roubar meu dinheiro e depois financiar coletivamente a nova vida dela baseada em mentiras. E ela vinha planejando isso havia meses. Mas eu ainda não tinha o quadro completo, apenas pedaços, fragmentos que poderiam ser explicados. Eu precisava de tudo documentado corretamente, legalmente, de uma forma que se sustentasse no tribunal. Isso significava que eu precisava de ajuda profissional. Meu telefone vibrou. Mensagem da Amber. Que horas você vai buscar a ela na festa da sua mãe? Começa às 5. O tom casual como se tudo estivesse normal, como se ela não tivesse acabado de gravar um vídeo para acabar com a minha vida 20 minutos antes. Fiquei encarando aquela mensagem. A festa de aniversário, certo? Era para estarmos celebrando nossa filha fazendo 6 anos, bolo, presentes, crianças correndo. Em vez disso eu estava olhando provas de que minha esposa estava planejando me destruir. Eu não podia buscar a ela ainda, não até ter um plano.
Respondi, estou atrasado numa ligação de trabalho. Você pode buscá-la, eu te encontro em casa. Tudo bem. Uma palavra só, sem emoção. Nenhuma pergunta sobre qual emergência de trabalho eu teria numa sexta-feira à tarde. Esperei até ouvir o carro dela sair, então comecei a salvar tudo que eu conseguia acessar, capturas de tela das prévias das mensagens, fotos do rascunho das notas, cabeçalhos de e-mail, salvei tudo em vários lugares, armazenamento em nuvem, drives físicos, enviei cópias por e-mail para 3 endereços diferentes. Se isso desse errado eu precisava de algo, mesmo que ainda não fosse o quadro completo. Quando terminei já eram 4h35, a festa em 25 minutos, eu tinha que me recompor, tinha que descer e agir normalmente, sorrir e cantar parabéns enquanto minha esposa cortava o bolo e interpretava a mãe amorosa, fingir que eu não sabia que meu casamento era uma mentira e que minha liberdade estava em jogo. Fui ao banheiro, joguei água no rosto, olhei no espelho, parecia que alguém tinha me chutado no estômago, o que emocionalmente tinham feito. Desci, a Amber estava na cozinha organizando as coisas, a ela corria pela sala de estar com o vestido de aniversário dela, rosa com unicórnios, animada e alheia ao fato de que a mãe estava planejando usá-la contra mim. Papai, ela gritou quando me viu, correndo para abraçar minhas pernas, mal chegava à minha cintura, quando é a minha surpresa, você disse que tinha uma surpresa. Me ajoelhei e a abracei, tentando não mostrar que eu estava me despedaçando por dentro. Depois do bolo, querida, depois do bolo, ela fez bico, mas aceitou. Crianças dessa idade confiam em tudo que você diz, acreditam em você, acham que adultos têm tudo sob controle. A Amber observava da cozinha, expressão vazia, neutra. Eu me perguntei se ela estava pensando no plano dela, em quando iria entrar com o pedido, chamar a polícia e postar aquele vídeo naquela mesma noite depois que ela fosse dormir, depois do papel de presente e do bolo sobrando, depois que eu entregasse o unicórnio e visse o rosto da minha filha se iluminar. Eu sabia que precisava agir rápido, não podia deixar isso acontecer no ritmo da Amber, não podia esperar ela fazer denúncias falsas, conseguir uma ordem de restrição e tirar minha filha antes que eu entendesse o que estava acontecendo. Eu precisava de um advogado imediatamente, e precisava de alguém que pudesse documentar corretamente tudo o que eu tinha visto. Fui para o meu escritório, fechei a porta e comecei a pesquisar no Google, encontrei um escritório de direito de família que lidava com falsas acusações e alienação parental. Liguei para a linha de emergência deles às 10h47 da noite. Minha advogada retornou às 11h23. Contei tudo a ela e ela foi direto ao ponto. Se a Amber der entrada primeiro e conseguir uma ordem de proteção, eu perco o acesso a ela imediatamente, mesmo com provas de que ela está mentindo. Leva meses para consertar, e até lá o dano é permanente. Precisávamos preservar tudo corretamente com um perito forense, entrar primeiro com uma petição de emergência, e eu tinha que agir completamente normal até lá. Encontrá-la amanhã de manhã às 8 em ponto, levar o iPad, meu telefone, tudo, anotar cada detalhe de hoje, não confrontar a Amber, não dar nenhuma pista de que eu sabia de qualquer coisa. Não dormi naquela noite, apenas fiquei deitado ao lado da Amber, observando ela dormir tranquilamente como se nada estivesse errado, me perguntando com quem eu vinha dividindo a cama havia 8 anos, me perguntando se alguma coisa entre nós tinha sido real. Por volta das 3 da manhã eu me levantei e fui para o meu escritório, comecei a escrever tudo como minha advogada tinha orientado. Sábado de manhã, eu disse a Amber que tinha uma emergência de servidor no trabalho. Ela mal levantou os olhos do telefone. Ok, não pediu detalhes, não ofereceu ajuda com a ela, apenas voltou a rolar a tela. A ela ainda estava dormindo, beijei a testa dela antes de sair, sussurrei que a amava mesmo sabendo que ela não podia ouvir. O escritório da minha advogada ficava no centro, em um prédio alto, vidro, aço e móveis caros. Ela estava esperando numa sala de conferências com um perito forense. Eu tinha levado tudo, o iPad, meu telefone, meu laptop com as capturas de tela, a linha do tempo impressa. Eles espalharam tudo sobre a mesa da sala de conferências. O perito forense passou 3 horas na extração inicial, conseguiu material suficiente para um pedido emergencial naquele mesmo dia, conversas de mensagens, as fotos-chave com metadados, o arquivo de notas, varreduras completas de anexos de e-mail e histórico do navegador. O resto levaria a semana inteira, mas mesmo o primeiro lote já era pior do que os fragmentos. As mensagens da Rebecca preenchiam as lacunas, ainda codificadas, mas inconfundíveis quando se tinha contexto. Você ainda está fazendo aquele negócio do plano de segurança significava, você ainda vai levar adiante o esquema de abuso falso, já fiz as fotos, elas parecem legítimas, era sobre os hematomas. E havia um pagamento no Venmo para alguém chamado Paige no valor de $300, datado de 20 de outubro, o mesmo dia da gravação do vídeo da Amber. Garanta que você documente tudo antes, a maquiagem precisa ser refeita, agora fazia todo sentido, maquiagem teatral que precisava ser fotografada rapidamente antes de borrar ou desaparecer. Os e-mails com o advogado de divórcio da Amber eram clínicos. O advogado dela tinha traçado uma estratégia: documentar abuso, entrar com ordem de proteção, obter custódia emergencial, congelar ativos. A troca de e-mails mencionava maximizar alavancagem e resultados favoráveis de acordo. A resposta da Amber em um dos e-mails: eu quero o suficiente para recomeçar, o suficiente para nunca mais me preocupar.
O arquivo de notas era um rascunho de uma página de arrecadação de fundos. Ajude a mim e a minha filha a recomeçar. A descrição era vaga, fugindo de uma situação difícil, honorários legais e mudança, mas a meta era $50.000. E havia anotações sobre o momento, postar após o protocolo, esperar a documentação oficial. Isso é substancial, disse o perito forense quando terminou. Só os metadados já contam uma história. Pagamento para a página em 20 de outubro, mesmo dia da gravação do vídeo. Rascunho da página de arrecadação criado em 8 de outubro, editado em 15 de outubro. Correspondência por e-mail com advogado começando em agosto. Isso foi planejado por meses. É suficiente? Perguntei à minha advogada. É uma prova circunstancial forte. O pagamento para a página é crucial. Vamos precisar identificá-la e ver se ela coopera. Mas mesmo sem o testemunho dela, o padrão é claro. Vamos entrar com uma moção emergencial ex parte para custódia temporária, com base em alienação parental e intenção de enganar o tribunal. Vai funcionar, temos provas sólidas, mas juízes de vara de família são cautelosos, eles veem abuso real, perigo real. Podemos pegar um juiz que comece cético, que queira mais provas antes de agir, isso não é garantido. Quais são as chances? 60-40 a nosso favor com o que temos agora, melhor se conseguirmos que a maquiadora confirme. Protocolamos a petição ao meio-dia, audiência de emergência marcada para segunda-feira de manhã às 9 em ponto. O juiz designado para o nosso caso é conhecido por ser cético com pais em disputas de custódia, protetor de mães por padrão. Minha advogada disse que ele vai nos fazer trabalhar por isso, vai fazer perguntas difíceis, talvez não conceda tudo o que queremos na primeira audiência, mas se nossas provas se sustentarem, ele terá que agir. Ela explicou os próximos passos. Apresentamos as provas. Sua esposa é notificada no domingo à noite, amanhã à noite. Isso dá a ela tempo mínimo para se preparar ou retaliar. O juiz faz uma decisão preliminar sobre a custódia enquanto aguarda o julgamento completo. E nesse meio tempo, instalar câmeras em todas as portas de entrada. Registros com carimbo de tempo podem salvar você. Grave todas as interações. No Texas basta o consentimento de uma parte. Você não precisa da permissão dela. E evitar ficar sozinho com ela em qualquer lugar sem câmeras ou testemunhas, porque se ela foi desesperado bastante para fingir hematomas, poderia tentar criar uma situação real para chamar a polícia. Isso nem tinha passado pela minha cabeça. Minha esposa poderia realmente tentar provocar algo que pudesse documentar. Voltei para casa no sábado à tarde e fingi que tudo estava normal. Ajudei a fazer o jantar, brinquei com ela, gravei tudo no meu telefone, memorandos de voz rodando constantemente no meu bolso. Na manhã de domingo, a Amber disse que estava com dor de cabeça e precisava descansar, pegou o telefone e se trancou no nosso quarto por 3 horas. Eu sabia o que ela estava fazendo, se preparando, coordenando com a Rebecca e com a advogada dela, talvez entrando com os próprios relatos para se adiantar ao que ela achava que eu poderia fazer. Às 6 da noite de domingo minha advogada mandou mensagem, ela foi notificada, o oficial de justiça a encontrou na casa da irmã uma hora atrás. Eu estava na cozinha fazendo um lanche para ela quando a Amber entrou pela porta da frente, papéis na mão, rosto pálido, ela ficou ali me encarando. O que é isso, Michael? Mantive a voz calma, lembrei que estava gravando, audiência emergencial de custódia amanhã de manhã. Você está tentando tirar a ela de mim, a voz dela subiu, estou tentando protegê-la. Proteger de quê? De eu ser uma boa mãe, você é louco. Ela levou a mão ao telefone, provavelmente para ligar para a advogada. Só para você saber, eu disse com cuidado, qualquer coisa que você diga agora pode ser usada no tribunal, amanhã talvez seja melhor falar com sua advogada antes de dizer qualquer outra coisa. A mão dela congelou, ela me encarou e pela primeira vez eu vi medo de verdade, ela percebeu que eu sabia de algo, talvez não de tudo, mas o suficiente para entrar com pedido de custódia emergencial, o suficiente para ser uma ameaça. Eu tenho documentação, Amber, eu disse em voz baixa, de coisas que você planejou, você deveria falar com sua advogada. O rosto dela ficou branco, depois vermelho, depois branco de novo. Você mexeu nas minhas coisas, você violou minha privacidade. Acessei dispositivos que compartilhamos, iPad da família, contas compartilhadas, minha advogada confirmou que eu podia acessar legalmente. Ela abriu a boca, nada saiu. Eu não posso falar com você agora, ela finalmente disse, vou ligar para minha advogada. Subiu as escadas, ouvi a porta do nosso quarto bater, ouvi a voz dela através das paredes, zangada e em pânico falando com a advogada. Mandei mensagem para minha advogada, ela sabe, está ligando para a advogada dela. Ela respondeu imediatamente, ótimo, deixa ela entrar em pânico, pânico deixa as pessoas descuidadas, grave tudo, nos vemos amanhã às 8h30 da manhã. Na segunda-feira de manhã vesti meu melhor terno, azul marinho, camisa branca, gravata vermelha, armadura para o tribunal. A Amber já estava vestida quando desci, blusa creme, calça preta, não falamos, minha mãe buscou a ela às 7h30, ela me abraçou e segurou por talvez um segundo a mais quando se despediu. O fórum ficava no centro, prédio antigo, painéis de madeira, luzes fluorescentes, cheiro de café e estresse.
A Amber estava lá com a advogada dela. A advogada parecia cara, terno de grife, cabelo perfeito, o tipo de advogada que cobra $600 por hora. Entramos na sala de audiência. O juiz presidindo tinha 62 anos, segundo o briefing da minha advogada, conhecido por ser minucioso e cético com os dois lados, não o juiz simpático que esperávamos. O juiz olhou por cima dos óculos para as duas partes. Esta é uma petição de emergência. Vou precisar de provas convincentes para tomar uma ação emergencial. Advogado, prossiga. Minha advogada se levantou. Meritíssimo. Temos extensa documentação mostrando que a requerida vem fabricando falsas provas de abuso doméstico e se preparando para orientar a criança menor a fazer declarações falsas contra o pai. Estamos pedindo custódia temporária emergencial. A advogada da Amber rebateu. Meritíssimo. Este é um pedido retaliatório de um marido que acessou ilegalmente. Comunicações privadas da esposa. Minha cliente é vítima de abuso e busca proteger a si mesma e a filha. A expressão do juiz era indecifrável. Vamos ver as provas. E conselheira, ele olhou para minha advogada. Vou querer saber como essas provas foram obtidas. Minha advogada conectou o laptop ao monitor do tribunal. O cabo não funcionou de início. O escrivão teve que encontrar outro adaptador enquanto todos esperavam. Como se eu precisasse desse tipo de estresse agora. Primeira prova. Vídeo gravado pela requerida em 20 de outubro, dia do aniversário da criança menor. O requerente testemunhou essa gravação do armário do quarto onde estava escondido para surpreender a filha com um presente de aniversário. Ele estava fisicamente presente no quarto conjugal compartilhado. Ela deu play. A voz da Amber encheu a sala. Meu nome é Amber e eu preciso contar a verdade sobre meu marido. Michael tem me abusado por anos. Observei o rosto da Amber. Ela tinha empalidecido. O vídeo continuou. Amber mostrando os hematomas, chorando sobre medo, sobre proteger a ela. O juiz assistiu sem expressão. Quando terminou, ele olhou para Amber. A senhora sabia que seu marido estava presente quando gravou isso? Não, meritíssimo. Eu achei que estava sozinha. E as declarações neste vídeo são verdadeiras. A advogada da Amber interveio. Meritíssimo, minha cliente estava documentando seu medo genuíno. Eu perguntei diretamente à requerida. A Amber hesitou. Eu estava com medo. Estava tentando me proteger. Isso não foi o que eu perguntei. Seu marido a abusou fisicamente como declarado neste vídeo. Pausa mais longa, eu me senti ameaçada. O juiz fez uma anotação, não pressionou mais, mas eu vi que ele tinha notado que ela não disse sim. Minha advogada conduziu o resto, extração forense do iPad compartilhado, o pagamento no Venmo para a Paige, $300 no mesmo dia do vídeo, trocas de mensagens com a Rebeca sobre fazer as fotos e garantir que tudo fosse documentado antes que a maquiagem precisasse ser refeita, cabeçalhos de e-mail mostrando meses de planejamento com uma advogada de divórcio, o rascunho de arrecadação de fundos. A advogada da Amber objetou basicamente a tudo, mas o juiz deixou a maior parte entrar. Então minha advogada exibiu a troca de 12 de outubro sobre a ela. E quanto a ela, você acha que ela vai te apoiar? Estou trabalhando nisso. Ela tem 6 anos, fácil de orientar. Meritíssimo, isso sugere intenção de orientar a criança menor a fazer declarações contra o pai. Isso é alienação parental em fase de planejamento. O rosto da advogada da Amber se fechou. Meritíssimo, minha cliente estava discutindo o bem-estar da filha. O tom do juiz se tornou mais firme pela primeira vez. Conselheira, essa linguagem é preocupante independentemente do contexto. Por fim o juiz levantou a mão. Já viu o suficiente para uma determinação preliminar. Ele olhou para as duas partes. Estou preocupado com o que vi. O momento dessas mensagens. O pagamento a uma maquiadora no mesmo dia do vídeo. A discussão sobre orientar sua filha. Esse padrão sugere possível fabricação. A Amber começou a chorar. A advogada colocou a mão no braço dela. No entanto, o juiz continuou, não estou preparado para fazer uma determinação final sobre provas fabricadas sem o testemunho dessa paz de uma audiência probatória completa. As mensagens são sugestivas, mas não conclusivas. Meu coração afundou. Então ele disse, a discussão sobre orientar a criança menor é o que mais me preocupa. Fácil de orientar, essa linguagem por si só é suficiente para que eu haja, independentemente de as alegações de abuso serem verdadeiras ou fabricadas. Não vou permitir que uma criança seja manipulada como instrumento de litígio, ele disse olhando para mim. Estou concedendo uma versão modificada da sua petição de emergência, baseada principalmente em preocupações com o bem-estar da criança. A custódia legal conjunta permanece, a custódia física é temporariamente concedida a você, pendente de julgamento completo. A requerida terá visitas supervisionadas, 3 horas, 2 vezes por semana, em uma instalação aprovada pelo tribunal. Não era tudo o que havíamos pedido, mas a ela estava segura. Além disso, ambas as partes estão ordenadas a se abster de discutir este caso com a criança menor. Qualquer tentativa de influenciar a percepção da criança sobre qualquer um dos pais será tratada com severidade. Ele olhou para Amber. Não estou fazendo uma constatação de fraude hoje, mas estou ordenando que você preserve todas as comunicações e provas. Destruição de provas resultará em sanções. Você entende? Sim, meritíssimo.
O julgamento completo está marcado para 15 de dezembro. Espero que ambas as partes compareçam preparadas com documentação completa e testemunhas. O martelo bateu. Nós tínhamos ganhado algo, não tudo, mas algo, e era melhor do que eu esperava. Minha advogada disse enquanto saíamos do fórum: ele é cauteloso, mas viu o suficiente para proteger a ela, agora precisamos daquela maquiadora. Encontrar a Paige não foi fácil, ela não respondeu ao nosso contato inicial, minha advogada teve que intimá-la. Quando o perito forense e eu nos encontramos com ela no escritório da minha advogada 2 semanas antes do julgamento, ela estava defensiva. Não vou ser arrastada para o seu divórcio, ela disse, eu forneço serviços de maquiagem teatral, só isso. Você foi intimada, disse minha advogada calmamente, pode responder as perguntas aqui voluntariamente ou pode respondê-las no tribunal sob juramento, a escolha é sua. A Paige olhou entre nós. O que exatamente vocês querem saber? Você forneceu serviços de maquiagem para Amber em 20 de outubro. Longa pausa. Sim. Que tipo de serviços? Ela disse que era para uma produção teatral, algo sobre conscientização sobre violência doméstica, ela queria hematomas realistas para fotos promocionais. Ela disse contra quem as fotos seriam usadas. Não. Ela disse que era para conscientização. Eu não fazia ideia, a voz da Paige falhou, eu não fazia ideia de que ela iria usar isso para acusar alguém de abuso real. Quando vi a intimação quase vomitei, eu poderia ser implicado em fraude. Você não é o alvo aqui, disse minha advogada, mas precisamos que você testemunhe sobre quais serviços prestou e o que ela lhe disse. Ela concordou, não com entusiasmo, mas concordou, confirmaria os fatos, maquiagem teatral, simulação de hematomas, pagamento. Ela testemunhou que a Amber disse que era para conscientização. Minha advogada também colocou a ela em acompanhamento com uma terapeuta infantil especializada em disputas de custódia, relatórios nomeados pelo tribunal indo diretamente ao juiz e aos 2 advogados. Após 4 sessões, minha advogada encaminhou o relatório preliminar da terapeuta. A terapeuta sinalizou linguagem preocupante e ensaiada. Ela disse, ela tem feito a boneca menina dizer coisas como o papai deixou a mamãe triste durante a terapia de brincadeira. Quando pedida para explicar, ela não consegue fornecer contexto, apenas repete frases. Então a Amber estava tentando orientá-la mesmo agora, apesar das ordens do tribunal. A terapeuta está documentando tudo para o tribunal, mas aqui está a boa notícia. O vínculo dela com você é seguro, a orientação não está surtindo efeito. Novembro se arrastou, minha advogada continuou construindo o caso. Depusemos a Rebecca, que estava nervosa e contraditória sob juramento, não conseguia manter a história consistente sobre o que significava plano de segurança ou por que discutiram um momento em torno das minhas opções de ações. As próprias opções de ações se tornaram outra complicação, adquiriram direito em 15 de novembro conforme programado, $80 mil em valor. Minha advogada as colocou em uma conta de custódia separada, pendente do resultado do processo de divórcio, impedindo que se tornassem um ponto de conflito durante o julgamento de custódia. A advogada da Amber tentou argumentar que eram bens matrimoniais que deveriam ser congelados ou divididos imediatamente, mas o juiz decidiu que seriam tratados durante a divisão de bens após a resolução da custódia. A documentação forense era minuciosa, o perito havia preservado a cadeia de custódia, documentado cada carimbo de tempo e metadado, produzido declarações juramentadas sobre cada extração. A advogada da Amber entrou com moções alegando acesso ilegal às comunicações da Amber. Minha advogada rebateu com documentação mostrando que o iPad era um dispositivo familiar compartilhado, nunca havia sido desconectado, a conta do iCloud foi criada conjuntamente, tudo foi obtido legalmente. No dia do julgamento, 15 de dezembro, eu estava exausto, quase 8 semanas de paternidade solo, vendo a ela lutar com confusão, me preparando para uma batalha que ainda podia ir para qualquer lado. O julgamento durou 3 dias. Dia 1, declarações iniciais. Minha advogada apresentou nosso caso com precisão, isto é sobre um padrão de engano, mostraremos que a requerida pagou uma maquiadora para criar hematomas falsos, coordenou com a irmã para fabricar provas, planejou o momento em torno de eventos financeiros e discutiu orientar a filha de 6 anos a fazer declarações contra o pai. Isso não foi proteção, isso foi um esquema. A advogada da Amber rebateu com uma narrativa de desespero. Amber se sentia presa, sem apoio, não via outra forma de ser acreditada, seus métodos foram imperfeitos, mas o medo era real. Dia 2, nossas provas. Minha advogada me chamou primeiro. Testemunhei sobre me esconder no armário, observar a Amber gravar o vídeo, o processo de descoberta depois disso. A advogada da Amber me interrogou com força. Não é verdade que você monitorava as comunicações da sua esposa sem o conhecimento dela? Acessei um iPad familiar compartilhado que estava conectado a contas que configuramos juntos. Não é verdade que você contratou um especialista forense especificamente para vasculhar as mensagens privadas dela? Contratei um especialista para documentar adequadamente provas de fraude que estavam sendo planejadas contra mim. Ela tentou por 1 hora me pintar como controlador, vigilante, invasor de privacidade. Eu permaneci calmo e factual, minha advogada tinha me preparado bem.
Minha advogada chamou o perito forense em seguida. Ele não era policial, nem hacker, nem nada do que as pessoas imaginam, apenas um cara de camisa polo com um fichário cheio de provas. Ele explicou a análise forense, carimbos de tempo, metadados, cadeia de custódia, como preservou os dados, do jeito jurídico entediante, metódico e devastador, precisamente porque era tão seco. A Paige testemunhou em terceiro lugar, nervosa, mas se manteve firme. Eu forneci serviços de maquiagem teatral para Amber em 20 de outubro. Ela me disse que era para um projeto de conscientização sobre violência doméstica. Ela queria hematomas que parecessem realistas. Eu os criei usando técnicas de maquiagem de palco. Ela mostrou fotos de comparação, os hematomas no vídeo da Amber ao lado de amostras do trabalho dela, as mesmas técnicas. Eu não fazia ideia de que ela planejava usá-los para acusar o marido de abuso. Se eu soubesse, nunca teria feito isso. A advogada da Amber tentou descredenciá-la. Não é possível que você esteja se lembrando errado. Eu me lembro claramente, ela disse conscientização, disse teatro, não disse nada sobre acusar alguém de abuso real. A terapeuta infantil testemunhou sobre as sessões de aconselhamento da ela, as frases ensaiadas, as evidências de tentativas contínuas de alienação parental apesar da ordem judicial. A requerida tem usado repetidamente o tempo de visitação para influenciar a percepção da filha sobre o pai. Isso constitui manipulação emocional de uma criança menor. Dia 3, a vez da Amber. A advogada dela colocou no banco. Ela testemunhou sobre se sentir presa, sobre ter medo de mim, sobre fazer o que achava necessário para se proteger e proteger a ela. Então minha advogada fez a contra-interrogatória. Você testemunhou que tinha medo do seu marido. Ainda assim, em suas mensagens com sua irmã você discutiu o momento do divórcio em torno da data de aquisição das opções de ações dele, porque alguém com medo estaria focado em timing financeiro. Eu precisava garantir que pudesse sustentar a mim mesma e a minha filha. Você escreveu que sua filha era fácil de orientar. O que você quis dizer com isso? A Amber olhou para a advogada assentiu levemente. Eu quis dizer que ela é jovem, eu estava preocupada com como isso a afetaria. Mas você não estava preocupada em afetá-la ao orientá-la a dizer coisas contra o pai. Eu nunca a orientei. Minha advogada exibiu o depoimento da terapeuta sobre as frases que a ela repetiu. A terapeuta documentou sua filha dizendo papai deixou a mamãe triste durante a sessão, frases que ela não conseguia explicar nem fornecer contexto, como ela aprendeu a dizer essas coisas. Crianças percebem tensão. Sua mensagem dizia que você estava trabalhando nisso, trabalhando em que exatamente? A compostura da Amber se quebrou. Eu estava tentando ajudá-la a entender. Entender o quê? Que você queria que ela dissesse coisas contra o pai. Isso não, eu não. A advogada da Amber objetou. A defesa está pressionando a testemunha. O juiz indeferiu. A testemunha pode responder. A Amber olhou para a sala, para mim, para as próprias mãos. Eu estava com medo. Ela finalmente disse. Eu não achei que alguém acreditaria em mim sem provas. Então você criou provas, provas falsas. Isso está correto. Longo silêncio. Eu estava documentando minha experiência. Sua experiência de hematomas que uma maquiadora criou. Eu não. Isso não. Ela olhou para a advogada. Eu senti que precisava de provas do que estava passando, mas os hematomas não eram reais. O medo era real. Minha advogada deixou isso no ar, então exibiu a mensagem sobre fazer as fotos, datada de 20 de outubro. Você pagou $300 à Paige em 20 de outubro, o mesmo dia em que gravou o vídeo. Para que foi esse pagamento? Eu não me lembro. Você não se lembra de pagar $300 a alguém 2 meses atrás? Poderia ter sido para qualquer coisa. A Paige testemunhou que foi para maquiagem teatral, simulação de hematomas. Você contesta o depoimento dela. A advogada da Amber objetou, perguntado e respondido, retirado. Minha advogada seguiu adiante. A discussão que você mencionou antes, quando aconteceu? A Amber hesitou. Eu não me lembro exatamente, antes ou depois de 20 de outubro, eu acho, mas... Os hematomas no seu vídeo foram criados por uma maquiadora em 20 de outubro, então não foram dessa discussão. A Amber não respondeu. A advogada tentou intervir, mas o silêncio já tinha dito tudo. Sem mais perguntas. A advogada da Amber tentou se recuperar na redireta. Amber se agarrou à história de medo, desespero, tentando se proteger, mas já tinha se contradito 3 vezes. Não conseguiu explicar o pagamento, não conseguiu explicar o timing. As mensagens e os depoimentos preencheram o que ela não quis dizer. Nas alegações finais minha advogada expôs a linha do tempo, planejamento começando em agosto, maquiador em 20 de outubro, gravação do vídeo no mesmo dia, tentativas de orientação, rascunhos de arrecadação, um esquema sistemático para roubar custódia e dinheiro por meio de fraude. A advogada da Amber argumentou desespero, medo, uma mulher que fez escolhas ruins, mas que não merecia perder a filha. O juiz não fez aquela coisa de televisão em que todos suspiram e a câmera aproxima, ele apenas tomou notas, fez algumas perguntas que deixaram a advogada da Amber tensa ao redor dos olhos, depois mandou voltarmos após o almoço. Quando retornou, ele não hesitou, decidiu da bancada.
Neste assunto, este tribunal conclui que Amber fez declarações conscientemente falsas, tentou fabricar provas e se envolveu em conduta prejudicial ao melhor interesse da criança. O tribunal concede custódia legal e física exclusiva a Michael. Amber recebe visitação supervisionada, 2 horas por semana. Fiquei sentado tentando sentir vitória, ela estava segura, isso era o que importava. Encontrei a Amber do lado de fora do fórum, perto da saída, eu estava indo em direção ao estacionamento quando ouvi meu nome, baixo, quase engolido pelo vento. Me virei. A Amber estava ali, talvez a 6 metros de distância, a advogada cara não estava mais com ela, a Rebecca também não, apenas a Amber, sozinha nos degraus do tribunal, parecendo menor do que eu jamais a tinha visto. Os olhos inchados, rímel arruinado, mãos tremendo ao lado do corpo. Ela caminhou em minha direção devagar, como se não tivesse certeza de que as pernas a sustentariam. Por um segundo, só um segundo, ela quase pareceu humana de novo. Michael, a voz falhou, eu arruinei tudo. Eu não disse nada, apenas fiquei ali esperando. Ela se aproximou, perto o bastante para eu ver o quanto ela estava tentando se manter inteira. Por favor, ela disse, por favor não conte às pessoas, não coloque isso para fora, eu não posso. Ela parou, levou a mão à boca como se fosse vomitar. Eu não posso deixar que todo mundo saiba. Ali estava, não um pedido de desculpas pelo que fez, mas pelo fato de ter vindo à tona. Eu não deveria ter deixado ir tão longe, ela continuou, lágrimas transbordando. A Rebecca ficava pressionando e eu fiquei com medo e ouvi as pessoas erradas. Eu nunca pensei que você realmente fosse revidar, nunca pensei que você fosse lutar de volta. Nunca pensei que eu fosse lutar, como se esse fosse o problema, como se eu devesse apenas me deitar e deixar que ela me destruísse. Eu ainda não respondi. Ela deve ter tomado meu silêncio como uma abertura. Você nunca estava em casa, Michael, não de verdade. Mesmo quando estava lá você estava em outro lugar na sua cabeça, no telefone. Você me fez sentir tão sozinha naquele casamento. Pare. Uma palavra. Ela se encolheu como se eu tivesse batido nela. Você não queria sair, eu disse, voz plana. Você queria uma história em que eu não pudesse me defender. O rosto dela desabou, mais lágrimas. Choro feio agora, daquele que retorce o rosto inteiro. Isso não é. Eu nunca quis te machucar. Você quis meu dinheiro, você quis minha filha, você quis queimar meu nome até o chão e arrecadar dinheiro em cima das cinzas. Ela é minha filha também. O luto virou raiva assim, rápido. Você acha que é melhor do que eu, acha que algum juiz dizendo palavras faz de você o pai do ano. Quando ela for mais velha eu vou contar tudo, vou contar o que você fez comigo, quem você realmente é. E ali estava, a máscara escorregando, ainda tentando usar ela como arma, mesmo agora, mesmo depois de tudo. Eu olhei para ela, olhei de verdade, 8 anos de casamento, 10 anos juntos, e não senti nada, nem raiva, nem tristeza, apenas acabado. Toda a comunicação passa pelo aplicativo de coparentalidade, eu disse, ou pelos advogados, é isso. Ela começou a dizer outra coisa, eu não ouvi, eu já estava indo embora. Tirei o telefone do bolso, liguei para minha mãe. Oi, sim, acabou, estou a caminho para buscar a ela agora. 20 minutos. Não olhei para trás, não precisava. Algumas pessoas querem encerramento, eu só queria minha filha presa na cadeirinha do carro e longe de tudo isso. Meu pai me ordenou que eu faltasse à minha prova final para cuidar dos filhos da minha irmã dourada. Eu concordei e depois apareci mesmo assim. Quando minha mãe viu as fotos, ela mandou uma mensagem perguntando como eu pude fazer aquilo. Minha resposta foi simples. Então aqui está a questão sobre ser a pessoa confiável em uma família cheia de gente que só enxerga você como uma conveniência. Você não percebe que está sendo usada até o dia em que finalmente pedem a única coisa que você não pode dar. E quando você diz não, de repente você vira vilã de uma história que eles vêm escrevendo sobre si mesmos há anos. Meu nome é Jenna Whitmore, tenho 22 anos, sou estudante universitária do 3º ano com especialização em finanças, e desde que me lembro, eu tenho sido o motor invisível que manteve minha família funcionando, enquanto minha irmã mais velha, Brooke, sempre foi a estrela do espetáculo. Brooke é 3 anos mais velha que eu, casada, com 2 filhos, e de alguma forma ainda é o centro do universo de todos. Enquanto isso, eu vinha construindo algo para mim mesmo em silêncio, nas margens do caos deles. Ninguém percebeu, ninguém se importou, até o momento em que precisaram que eu destruísse tudo isso por conveniência deles. Deixe-me pintar um quadro de como as coisas funcionam na casa dos Whitmore. Meus pais, Frank e Diane, veneram o chão que Brooke pisa. Ela foi a filha dourada antes mesmo de esse termo existir na internet. Líder de torcida no ensino médio, rainha do baile de formatura, casou-se com seu amor do ensino médio, Greg, aos 22 anos, teve 2 filhos aos 25. Aos olhos dos meus pais, ela marcou todas as caixas da lista da filha perfeita, enquanto eu ainda tentava entender que caixas sequer existiam. Eu,
Por outro lado, sempre fui a quieta, a leitora compulsiva, a criança que ficava no quarto estudando enquanto Brooke vivia sua vida de melhores momentos. Meus pais nunca disseram que a amavam mais, não precisavam. Cada decisão, cada reunião de família, cada feriado, cada emergência, de alguma forma girava em torno de Brooke e das necessidades dela. O casamento dela foi um evento de 3 dias. Minha formatura do ensino médio recebeu apenas um cartão e um tapinha nas costas. Quando Brooke teve seu primeiro bebê, meus pais tiraram 2 semanas de folga do trabalho para ajudar. Quando eu fui aceita na universidade com uma bolsa de estudos pela qual trabalhei durante 3 anos para conquistar, meu pai disse bom trabalho e voltou a assistir futebol. Eu era apenas o plano reserva, a jogadora utilitária, aquela que chegava cedo, ficava até tarde e nunca reclamava, porque reclamar significava ser difícil, e ser difícil na minha família significava ser esquecida ainda mais rápido. Estou contando tudo isso porque o que aconteceu 3 semanas atrás não surgiu do nada. Foi a gota final em um oceano no qual eu vinha me afogando desde que tive idade suficiente para entender que o amor na minha família vinha com condições, e essas condições sempre favoreciam Brooke. O padrão era sempre o mesmo. Brooke precisava de algo, meus pais ofereciam meu tempo sem perguntar, e eu aceitava, porque reagir significava ser rotulada de egoísta, ingrata ou dramática. Depois de um tempo, era mais fácil simplesmente dizer sim, até que deixou de ser. Tudo começou numa terça-feira. Eu me lembro porque terças eram meus dias mais longos, aulas das 9 às 4, depois grupo de estudos até às 7, então voltar para casa para revisar para a prova final de finanças corporativas. Essa prova era tudo. Valia 40% da minha nota em uma disciplina que eu precisava passar para manter minha bolsa de estudos. Sem essa bolsa, eu não poderia pagar para continuar na faculdade. Sem a faculdade, eu não teria futuro, pelo menos não aquele que eu vinha construindo em silêncio e com cuidado nos últimos 3 anos, enquanto todos me ignoravam. Eu vinha me preparando para essa prova havia meses, com fichas de estudo, exercícios práticos, grupos de estudo 3 noites por semana. Recusei festas, pulei filmes, perdi jantares de aniversário. Tudo era direcionado para esse único teste. Meus professores sabiam meu nome, porque eu estava sempre no horário de atendimento, sempre fazendo perguntas, sempre tentando entender melhor o conteúdo. Aquilo não era apenas uma prova, era a base de tudo que eu estava construindo para mim mesma. Eu estava no meu quarto resolvendo exercícios práticos quando minha mãe bateu na porta. O jantar está pronto, ela disse através da porta. Seu pai quer falar com todo mundo. Aquilo era um código para Brooke vir com algum anúncio. E, de fato, quando desci, minha irmã já estava à mesa com o marido, Greg, e os 2 filhos deles correndo pela sala como pequenos tornados. Meu pai estava sentado na cabeceira da mesa, com a aparência de quem estava prestes a fazer um discurso de Estado da União. Sente-se, Jenna, meu pai disse, precisamos discutir uma coisa. Eu me sentei, eu sempre me sentava. Brooke recebeu uma oportunidade, começou minha mãe, com a voz pingando aquela reverência que ela reservava exclusivamente para minha irmã, uma oportunidade enorme. A empresa de Greg vai mandá-los para uma conferência em Austin no próximo fim de semana, com todas as despesas pagas. É um evento de networking que pode realmente ajudar a carreira dele. Ela fez uma pausa, como se estivesse esperando aplausos. Não é maravilhoso? Eu assenti, esperando a parte em que aquilo se tornaria meu problema. As crianças, disse Brooke, girando o garfo como se já estivesse entediada com a conversa, precisamos de alguém para cuidar delas. Mamãe e papai têm aquele compromisso com os Hendersons, e todo mundo está ocupado. Ela não olhou para mim quando disse isso, não precisava. Todos sabíamos para onde aquilo estava indo. Aquele compromisso com os Hendersons era um jantar que meus pais vinham planejando havia 2 meses. Eu sabia disso porque tinha ajudado minha mãe a escolher os guardanapos. Ela pediu minha opinião exatamente uma vez em toda a minha vida, e foi sobre guardanapos. Olhando para trás, eu deveria ter percebido que aquilo era um sinal de alerta. A única razão pela qual ela me incluiu foi porque precisava de outra opinião para validar a escolha que já tinha feito. Então estávamos pensando, disse meu pai, inclinando-se para frente, você poderia ficar aqui e cuidar das crianças. É só o fim de semana. Ele disse isso como se já estivesse decidido. Senti meu estômago se contrair naquele fim de semana, o fim de semana antes da minha prova final na segunda-feira. Eu tenho minha prova final de finanças corporativas na segunda-feira, eu disse, preciso estudar, essa prova vale 40% da minha nota. Brooke riu, não um riso pequeno, mas um grande, alto o suficiente para todos ouvirem, o tipo de riso feito para fazer você se sentir pequena. Nossa, olha ela fingindo que está ocupada de novo. Ela se virou para nossos pais com aquele sorriso presunçoso que aperfeiçoou ao longo de décadas sendo a favorita. Relaxa, Jenna, é só uma prova, meus filhos realmente precisam de você. Lá estava, as necessidades dela eram reais, as minhas eram de mentira. Meu pai nem sequer olhou para mim. Ele deslizou o celular pela mesa como se estivesse passando um veredito.
Jenna, prova final, cancele. A família vem em primeiro lugar. Você pode refazer provas, sua irmã não pode refazer a maternidade. Todos sorriram como se fosse razoável, como se fosse gentil, e algo dentro de mim ficou muito, muito silencioso. Não derrotado, apenas silencioso, porque não era a primeira vez que minha vida era pausada pela dela. Era apenas a primeira vez que me pediam para pagar algo que tinha meu nome, meu futuro carimbado em tinta preta em um cronograma de prova que eu carregava havia meses. A antiga eu teria sentido. A antiga eu teria engolido nó na garganta e dito claro. A antiga eu teria sacrificado mais um pedaço de si mesma no altar da harmonia familiar. Mas algo estava diferente dessa vez. Talvez fossem os 3 anos de esforço silencioso enquanto ninguém notava. Talvez fosse a bolsa de estudos que eu conquistei com meu próprio esforço, enquanto Brooke ganhou um carro no aniversário de 16 anos. Talvez fosse a percepção de que, se eu cancelasse essa prova, eu não estaria apenas adiando minha formatura, eu estaria provando para mim mesma que minha vida sempre seria negociável. Olhei para o meu prato, respirei fundo, e quando levantei os olhos, garanti que meu rosto não mostrasse nada. Anos de prática me tornaram boa em esconder o que eu realmente sentia. Eu cuido das crianças, eu disse baixinho, com os olhos na comida, para que eles não vissem o que queimava por trás deles. Brooke se recostou, satisfeita. Viu, a Jenna entende. Ela sempre entende. Ela se virou para Greg com um sorrisinho, como se tivesse acabado de ganhar alguma coisa. Minha irmã é a melhor. O que ela não entendeu, o que nenhum deles jamais entendeu, foi o quanto custava ser sempre aquela que entende, quantos pedaços de mim eu tinha esculpido e entregado só para manter a paz, o quão vazio esse sentimento fica quando você percebe que ninguém está contando, ninguém vai retribuir o favor, ninguém sequer se lembra de que você sacrificou alguma coisa. O resto do jantar foi só barulho. Brooke listando horários, soneca a 1, lanche às 3, qual desenho mantinha o mais novo calmo, meu pai acrescentando regras, certifique-se de não sair de casa, não queremos surpresas, surpresas como se eu alguma vez tivesse sido imprevisível. Quando o jantar finalmente acabou, subi para o meu quarto, fechei a porta e me sentei na cama com o telefone nas mãos. Fiquei encarando o endereço da sala de prova no e-mail de confirmação como se fosse uma porta secreta. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de clareza. Eu podia escolher a mim mesma. Arrumei minha bolsa devagar, calculadora, identidade estudantil, a caneta azul que meu professor disse trazer boa sorte, mesmo eu não acreditando mais em sorte, apenas em timing e coragem, e em quanto tempo você consegue prender a respiração antes de escolher a si mesma. O fim de semana chegou como uma tempestade lenta. Brooke deixou as crianças na sexta-feira à tarde, com uma bolsa de fraldas do tamanho de uma mala e instruções que dariam um livro didático. Meus pais saíram para se preparar para o jantar dos Henderson 1 hora depois. Eu fiquei sozinha na casa com 2 crianças com menos de 5 anos e uma decisão que parecia maior do que qualquer prova. O sábado passou em um borrão de desenhos animados e nuggets de frango. Eu cumpri o papel, fiz almoços, li histórias, coloquei-os para dormir e, no meio de tudo isso, estudei nas margens, 3 da manhã com fichas de estudo, 7 da manhã com café e exercícios práticos. Cada minuto roubado era despejado na prova. Todo mundo esperava que eu faltasse. O domingo foi mais do mesmo. À noite, as crianças estavam alimentadas, banhadas e dormindo às 8. Eu me sentei na cozinha e olhei para o relógio. Minha prova era às 9 da manhã de segunda-feira. Brooke só voltaria na tarde de segunda-feira. Eu tinha uma escolha a fazer. Na segunda-feira, às 6, eu me levantei, me vesti com a roupa que havia separado na noite anterior, arrumei minha bolsa pela terceira vez, conferindo tudo 2 vezes. As crianças ainda dormiam no quarto de hóspedes. Eu deixei o café da manhã preparado para elas na mesa da cozinha, cereal em tigelas cobertas com plástico, caixinhas de suco, um bilhete explicando que eu voltaria em breve, escrito em letras grandes com um rostinho sorridente, para que o mais velho pudesse ler para o irmão. Às 6:30, liguei para minha vizinha, Sra. Patterson. Ela tinha 73 anos, era aposentada e havia ajudado a cuidar de nós quando éramos crianças. Eu a conhecia a vida toda. Ela era mais avó para mim do que minha avó de verdade jamais tinha sido. Contei que havia uma situação familiar e perguntei se ela poderia dar uma olhada nas crianças por algumas horas, talvez ficar com elas até eu voltar. Ela disse sim sem hesitar, prometeu estar lá às 7:30. Dei a ela a chave reserva e todas as instruções que consegui pensar. Às 7, saí pela porta da frente. O ar do lado de fora parecia diferente, cortante, desperto, como se estivesse observando para ver o que eu faria a seguir, e em algum ponto entre os degraus da frente e a rua, percebi que aquilo não era apenas uma prova para a qual eu estava indo. Era um momento que eles nunca me perdoariam, e eu ainda nem tinha feito nada. O ônibus cheirava a metal frio e a colônia barata de alguém. Meu joelho não parava de balançar, não porque eu estivesse atrasada, eu não estava, mas porque eu ficava esperando meu telefone explodir no bolso, esperando meu pai perceber que a casa estava silenciosa demais,
Esperando Brock ligar de Austin, sentindo que algo estava errado, esperando alguém finalmente enxergar o espaço onde eu sempre estive e notar que ele estava vazio. Meu telefone permaneceu em silêncio. Do lado de fora da janela, a cidade deslizava em blocos cinzentos e asfalto molhado. Eu observava estudantes subindo e descendo do ônibus a cada parada, segurando pastas, sussurrando fórmulas para si mesmos, vivendo dentro de futuros que ninguém tinha tentado cancelar para eles. Eles não faziam ideia de como eram sortudos por simplesmente irem fazer suas provas, por simplesmente viverem suas vidas sem familiares tratando seus sonhos como inconvenientes. Em um semáforo vermelho, meu telefone vibrou. Meu coração parou. Pai, onde você está? Outra vibração. Pai, as crianças estão pedindo café da manhã. A senhora Patterson disse que você saiu. O que está acontecendo? Outra. Pai, não faça isso, Jenna. Minha garganta se apertou, mas minha mão permaneceu firme. Eu não digitei nada, ainda não. Não havia nada que eu pudesse dizer que os fizesse entender, nada que tornasse aquilo aceitável, então eu não disse nada. Quando o ônibus parou perto do campus, desci para um vento que cheirava a chuva, café e algo cortante e desperto. Meus sapatos respingaram numa poça rasa e eu ri baixinho, um som pequeno e quebrado, como se eu tivesse esquecido como rir, como se meu corpo não se lembrasse direito de como era fazer algo por mim mesma. O prédio da prova já fervilhava de energia nervosa, centenas de vozes ansiosas e vivas, estudantes comparando anotações no corredor, professores caminhando com propósito para seus postos, todo o edifício vibrando com a eletricidade de pessoas prestes a provar o que sabiam. Eu me sentei na terceira fila, no meio, exatamente onde tinha planejado semanas antes, quando mapeei essa manhã pela primeira vez na minha cabeça. Meu telefone acendeu novamente. Mãe, sua irmã está em lágrimas. Mãe, como você pôde sair quando eles precisavam de você? Mãe, isso não é quem nós criamos. Mãe, ligue para nós imediatamente. Essa última doeu, não porque fosse verdade, mas porque quase era. Eles tinham criado alguém que teria ficado, alguém que teria engolido seus sonhos e sorrido enquanto fazia isso. Eles só não perceberam que essa pessoa vinha morrendo lentamente por dentro havia anos e que, naquela manhã, eu finalmente a tinha deixado ir. A fiscal pigarreou na frente da sala. Telefones desligados, bolsas embaixo das cadeiras, começamos em 5 minutos. Deslizei meu telefone para dentro da bolsa, o coração batendo tão alto que eu tinha certeza de que a garota ao meu lado podia ouvir. Por um segundo, a culpa tentou me puxar de volta, o velho reflexo, a velha coleira, 22 anos de condicionamento gritando para eu me levantar, pedir desculpas, voltar, ser útil, ser boazinha, ser a Jenna que eles esperavam. Então as provas pousaram sobre a minha mesa. Meu nome estava impresso no topo, Jenna Whitmore, Finanças Corporativas, exame final. E, de repente, eu não estava pensando em crianças chorando, nem em pais furiosos, nem na vida perfeita de Brock que eu vinha sustentando como um andaime. Eu pensava em tudo que tinha construído silenciosamente nos cantos que eles nunca olharam. 3 anos de madrugadas e noites longas, bolsas conquistadas com esforço, não com favoritismo, um futuro que pertencia a mim, uma versão da minha vida em que eu não era apenas a equipe de apoio na história de outra pessoa. A caneta riscou o papel, páginas foram viradas, o tempo avançou sem pedir permissão. As questões eram difíceis, como deveriam ser, mas eu conhecia aquele conteúdo. Eu tinha vivido dentro daqueles livros por meses. Enquanto eles planejavam conferências e jantares, eu vinha me preparando para aquele momento. Cada fórmula voltou à minha mente, cada conceito se encaixou. Trabalhei de forma constante em cada problema, mostrando os cálculos, conferindo a matemática, usando cada minuto que me foi dado. No meio da prova, senti-me mais leve, não feliz, não segura, mas real, como se eu finalmente tivesse parado de prender a respiração depois de anos vivendo debaixo d'água. Quando a prova terminou 3 horas depois, minhas mãos estavam dormentes de tanto escrever, minha cabeça girava de concentração, mas meu peito parecia ter finalmente respirado fundo. A fiscal recolheu as provas. Os estudantes ao meu redor expiraram, gemeram, começaram a comparar respostas. Eu apenas fiquei sentada por um momento, deixando cair a ficha de que eu realmente tinha feito aquilo. Do lado de fora do prédio da prova, a luz do sol rompeu as nuvens em finas linhas douradas, como se o universo estivesse do meu lado pela primeira vez. Fiquei parada nos degraus do prédio e tirei meu telefone da bolsa. 47 chamadas perdidas, 12 mensagens de voz, dezenas de mensagens de texto, cada uma mais furiosa que a anterior, e uma mensagem de Brock que fez meu estômago despencar. Se algo acontecer com meus filhos, isso é culpa sua. Meus dedos pairaram sobre a tela. Eu podia senti-los esperando do outro lado, furiosos, cheios de razão, prontos para me fazer pagar por ter escolhido a mim mesma. Então abri a câmera, apontei para a placa do campus atrás de mim e tirei uma foto, prova de que eu tinha escolhido algo que eles nunca escolheram por mim. Não enviei na hora.
Eu sabia que, assim que enviasse, eles teriam a imagem para pendurar a história da vilã. Eu seria a filha egoísta que abandonou a família, a irmã ingrata com quem não se pode contar, o conto de advertência que eles contariam em jantares por anos. Mas, honestamente, eu estava cansada de ser o fantasma na narrativa deles. Se quisessem me transformar na vilã, pelo menos eu lhes daria algo real para apontar, algo verdadeiro, algo do qual eu pudesse me orgulhar, mesmo que eles não entendessem. Enviei a foto, placa do campus, céu azul, meu comprovante de prova ainda na mão, sem legenda, sem explicação, apenas a verdade. As respostas vieram rápido, mais rápido do que eu esperava. Mãe, você está falando sério agora? Pai, você escolheu isso em vez da sua família? Brooke, não acredito que você seja tão egoísta, meus filhos ficaram sozinhos. Eles não ficaram sozinhos. Digitei de volta, eu organizei com a senhora Patterson, eles estavam seguros. Você só não conseguiu o que queria. Egoísta. Essa palavra me seguiu a vida inteira como um rótulo de aviso que eu tinha medo de merecer, e agora, com uma única foto, eu finalmente o tinha arrancado e usado mesmo assim. Fui chamada de egoísta por querer coisas, egoísta por ter limites, egoísta por existir fora das necessidades deles, e agora estava sendo chamada de egoísta por fazer uma prova que determinava todo o meu futuro. Tudo bem, que pensassem que eu era egoísta, pelo menos eu finalmente teria algo só meu. Meu peito ardia, mas algo mais se elevava junto, uma calma estranha e constante, o tipo de paz que surge quando você finalmente para de lutar contra si mesma. Eu digitei uma frase. Eu escolhi aquilo que vocês sempre disseram que importava, educação, futuro, responsabilidade. Depois coloquei o telefone na bolsa e comecei a andar. Atrás de mim, a vida no campus continuava em movimento, risadas à distância, carros passando, um músico de rua tocando algo. Esperançoso demais para o jeito que meu estômago se sentia. Caminhei até minhas pernas tremerem, até a adrenalina se esgotar e sobrar apenas silêncio, até encontrar um banco perto da biblioteca e me sentar ali, observando os estudantes passarem, vivendo suas vidas normais, sem fazer ideia de que a minha tinha acabado de explodir. Naquela noite, voltei para casa. A casa estava escura quando cheguei, pouco depois das 8, nenhum carro na garagem, apenas sombras e silêncio, e a sensação de que tudo estava prestes a mudar. Entrei pela porta dos fundos, o coração batendo forte a cada passo. A cozinha estava vazia, a sala parada. A senhora Patterson tinha mandado mensagem mais cedo dizendo que Brooke tinha buscado as crianças por volta das 4, mal falou com ela e saiu apressada. Então as luzes se acenderam de repente. Meus pais estavam sentados na sala, como um tribunal esperando para dar um veredito. Brooke estava de pé perto da lareira, braços cruzados, olhos vermelhos de chorar, de raiva ou de ambos. Greg não estava em lugar nenhum, provavelmente inteligente o bastante para ficar fora de um drama familiar que não o envolvia diretamente. Ninguém falou nada no início. Apenas nos encaramos através da distância que eu tinha criado ao escolher a mim mesma. Pela primeira vez, o silêncio se estendeu tempo suficiente para ficar desconfortável, depois doloroso, depois quase insuportável. Então meu pai falou, calmo, controlado, perigoso naquele jeito silencioso dele. Você tem alguma ideia da posição em que colocou sua irmã hoje? Eu coloquei minha bolsa no chão devagar, sem pressa. Você me disse para faltar à minha prova. Minha mãe interrompeu, afiada como vidro quebrado. Nós mandamos você ajudar sua família. Olhei para Brooke. Você nunca pediu, você simplesmente presumiu. Você presumiu que eu não tinha nada importante acontecendo, presumiu que eu largaria tudo, presumiu que minha vida era vazia o suficiente para ser preenchida com as suas necessidades. A boca dela tremeu, mas os olhos endureceram. Por que você sempre diz sim? Por que você nunca contestou? Porque é assim que você, meu pai, se inclinou na cadeira. E hoje você nos envergonhou. Sua mãe teve que sair mais cedo do jantar dos Henderson quando recebeu a ligação da Brooke. Brooke teve que encurtar a conferência. Você sabe como isso pareceu? Você sabe como isso refletiu em nós? E ali estava, não preocupação com as crianças, não preocupação com a minha educação ou com o meu futuro, nem se eu estava bem, apenas aparência, imagem, como as coisas parecem para pessoas que não vivem na nossa casa. A opinião dos Henderson importava mais do que minha carreira. O networking da Brooke importava mais do que minha bolsa de estudos. As aparências importavam mais do que eu jamais importei. Eu passei na prova, eu disse baixinho. Acho que fui bem. Ninguém sorriu, ninguém me parabenizou, ninguém fez uma única pergunta sobre como tinha sido. Meu pai balançou a cabeça devagar. Esse não é o ponto. E lá estava a frase que governou minha vida inteira. Não é o ponto. Minhas conquistas nunca foram o ponto. Meus sacrifícios nunca foram o ponto. Apenas minha disponibilidade importava. Apenas minha utilidade tinha valor. Então qual é o ponto? Perguntei. Minha voz estava firme agora.
Que eu continue disponível, que eu continue pequena o suficiente para resolver os problemas de agenda de vocês, que meu futuro venha por último, atrás da conveniência de todo mundo. A voz da minha mãe se quebrou com uma dor ensaiada. Por que você está transformando isso em um drama? Nós precisávamos de você, sua família precisava de você. Brooke deu um passo à frente, o dedo apontado para o meu peito. E agora o pai está dizendo que talvez eu não devesse mais deixar você perto das crianças, porque claramente você não se importa com elas, claramente não dá para confiar em você. As palavras bateram mais forte do que gritos, não apenas culpa, punição, a ameaça de me afastar dos filhos dela, como se eu fosse perigosa. Como se tivesse feito algo imperdoável ao fazer uma prova para a qual estudei por meses. Eu me importei o suficiente para organizar com a senhora Patterson para checar as crianças, eu disse, mantendo a voz calma, mesmo com as mãos tremendo ao meu lado. Eu me importei o suficiente para preparar o café da manhã antes de sair. Eu me importei o suficiente para não simplesmente abandoná-las enquanto eu ia salvar meu futuro acadêmico. Do que você se importou quando exigiu que eu jogasse fora minha prova? Você se importou com sua conferência, seu networking, sua conveniência. Silêncio. Então meu pai se levantou. A cadeira raspou no piso de madeira como um aviso. Isso é o bastante. Ele apontou para a escada. Você deve um pedido de desculpas à sua irmã agora. Por um momento, eu quase dei. A memória muscular é poderosa. 22 anos de condicionamento não desaparecem da noite para o dia. Cada instinto gritava para eu pedir desculpas, consertar as coisas, ser a pacificadora. As palavras estavam ali, na ponta da língua. Desculpa, eu devia ter lidado com isso de outra forma, vamos seguir em frente. Mas então eu vi com clareza. Se eu pedisse desculpas naquele dia, aquilo se tornaria a prova de que meu futuro sempre foi negociável, de que eu podia ser dobrada de volta à forma sempre que precisassem de uma babá ou de um bode expiatório, de que não importava o que eu construísse, eles poderiam destruir com culpa, obrigação e a palavra família usada como arma. Eu levantei o queixo. Não. A sala ficou completamente imóvel. Eu não acho que algum deles já tivesse me ouvido dizer aquela palavra antes, não daquele jeito, sem suavizá-la com explicações, desculpas ou concessões. E naquele silêncio eu percebi que essa família nunca tinha aprendido a lidar com uma versão de mim que não se dobra. O rosto do meu pai mudou, primeiro não raiva, cálculo. Se você vai viver nesta casa, ele disse lentamente, medindo cada palavra, você segue as regras desta família. Minha mãe acrescentou, mais suave, mas igualmente cortante, famílias fazem sacrifícios. Jenna, é isso que o amor significa. Eu ri uma vez, escapou antes que eu pudesse impedir, não de humor, apenas de cansaço, tão cansada de ouvir a mesma manipulação vestida de sabedoria. Então é isso, minha educação é opcional, mas a conveniência da Brooke é obrigatória? Brooke cruzou os braços. Você está agindo como vítima. Ninguém te forçou a ficar aqui todos esses anos. Você poderia ter ido embora a qualquer momento, você escolheu ficar e se aproveitar de moradia gratuita. Aquilo atingiu forte, porque era metade verdade e metade crueldade. Eu tinha ficado, eu tinha aceitado a ajuda deles, mas também tinha sido eu quem ajudou em cada crise familiar, em cada necessidade de última hora, em toda vez que alguém precisava de algo e eu era a única disponível. Meu pai caminhou até o armário do corredor e puxou um envelope. Meu nome estava no envelope, minha papelada da bolsa de estudos, os documentos que eu tinha pedido para ele enviar meses antes, aqueles que ele prometeu que já tinham sido enviados. Meu estômago despencou. Eu não enviei isso, ele disse, segurando o envelope como se fosse prova do meu crime. Eu estava esperando até você demonstrar mais compromisso com esta família, até provar que podia contar com você. Minha visão embaçou com lágrimas que eu me recusei a deixar cair. Você usou o meu futuro como moeda de troca. Minha mãe sussurrou atrás dele. Nós só queríamos que você priorizasse o que importa, só queríamos que você fizesse parte desta família. Algo frio se instalou no meu peito. Eles não tinham apenas me pedido para faltar a uma prova, eles vinham controlando minhas opções o tempo todo, mantendo minha bolsa de estudos refém para me manter obediente. Cada vez que eu me perguntava por que não tinha recebido resposta do setor financeiro, cada vez que eu assumia que eram apenas atrasos no processamento, na verdade era o meu próprio pai sabotando meu futuro para me manter sob controle. Peguei o envelope com mãos que tremiam de raiva. Vocês não decidem mais a minha vida. A voz do meu pai endureceu como concreto. Então não espere nosso apoio, não espere esta casa, não espere nada de nós. Olhei para cada um deles, para as pessoas que me criaram para ser útil, não amada, para a irmã que me via como funcionária, não como família, para os pais que mediam meu valor em favores, não em conquistas. E naquele momento eu soube que isso nunca foi sobre cuidar de crianças, era sobre posse, e eu tinha terminado de ser algo que eles achavam que possuíam. Eu não chorei ali, não na frente deles. Peguei o envelope, virei e caminhei até o meu quarto, costas retas, passos firmes, mãos dormentes.
Tranquei a porta e deslizei até o chão encostada nela, respirando como se tivesse acabado de correr uma maratona, em vez de apenas atravessar um corredor. Meu corpo inteiro tremia, as lágrimas vieram, silenciosas e quentes, mas eu não tinha tempo para desmoronar, ainda não. Abri meu laptop com dedos trêmulos e entrei no portal da universidade, já sabendo o que encontraria. Status da solicitação, incompleto, documentos ausentes. Minha garganta se fechou. Meses de trabalho, anos de planejamento, tudo porque meu pai queria me dar uma lição sobre lealdade familiar. Então vi o prazo, meia-noite, faltavam 3 horas. Enxuguei o rosto, escaneei cada papel daquele envelope com o telefone, enviei os arquivos um por um, digitei até meus pulsos doerem, preenchendo formulários que eu achava que já estavam concluídos havia meses. Conferi tudo 2 vezes, conferi 3 vezes as partes importantes. Quando a tela de confirmação finalmente apareceu, apoiei a testa na mesa e sussurrei por favor deixe isso dar certo, por favor não deixe que eu esteja atrasada demais. Do lado de fora da porta, ouvi a voz de Brooke subindo da sala. Ela está sendo dramática, ela sempre faz isso quando não consegue o que quer, dê alguns dias e ela vai voltar rastejando, como sempre faz. Eu sorri entre lágrimas porque, pela primeira vez, eu não estava fazendo isso para que eles percebessem, eu não estava sendo dramática por atenção, eu estava lutando pela minha vida, e pela primeira vez eu era a única que sabia disso. Meu telefone vibrou, número desconhecido. Atendi sem pensar. Alô? Aqui é do setor de moradia universitária. Recebemos seu pedido de acomodação emergencial. Temos disponibilidade nos dormitórios a partir de hoje à noite, se você precisar. Emergencial. Eu não tinha pretendido que meu pedido soasse tão urgente, mas talvez fosse. Talvez eu estivesse em uma emergência a vida inteira e só não tivesse reconhecido. Sim, eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava, eu posso ir hoje à noite. Quando abri a porta do meu quarto 1 hora depois, com a mochila nas costas e uma mala na mão, meu pai estava parado no corredor. Ele parecia chocado, genuinamente chocado, como se esperasse que eu dissesse e pedisse desculpas a qualquer momento. Você vai mesmo embora? Eu encarei os olhos dele, os mesmos olhos dos quais eu passei 22 anos tentando arrancar aprovação, olhos que nunca me olharam com o orgulho que reservavam para Brooke. Eu já fui embora, eu disse, há muito tempo, você só não percebeu. E desta vez ninguém me mandou voltar. O corredor do dormitório cheirava a detergente e a começos novos. Alguém ria atrás de uma porta, alguém chorava atrás de outra. Era estranho como o mundo continuava normal enquanto o meu se quebrava e se reconstruía ao mesmo tempo. Outros estudantes passavam por mim carregando cestos de roupa e livros, vivendo suas vidas comuns, sem ideia de que eu tinha acabado de me afastar de tudo que já conheci. Joguei minha bolsa na cama estreita do dormitório e finalmente me permiti respirar. O quarto era pequeno, paredes nuas, móveis básicos, uma janela com vista para o estacionamento. Não era nada parecido com o meu quarto em casa. Era melhor, porque era meu, de verdade. Então meu telefone acendeu. Brooke. O pai disse que, se você não voltar e pedir desculpas, eles vão cortar você completamente, nada de ajuda, nada de casa, nada de família, esta é a sua última chance. Eu encarei a palavra família como se estivesse escrita em um idioma que eu não falava mais. Digitei de volta, vocês já escolheram quem importa. 3 pontinhos apareceram e desapareceram. Então finalmente, você sabe, eu não pedi por isso, você podia simplesmente ter ajudado como você sempre fez, nada disso precisava ter acontecido. Como sempre, lá estava de novo a expectativa de que minha existência fosse um serviço, de que meu propósito fosse facilitar a vida deles, de que eu não tinha direito a sonhos próprios. Digitei, apaguei, e então enviei, amar vocês não deveria significar me perder. Minutos se passaram, os pontinhos apareceram e desapareceram várias vezes, até chegar a mensagem que mudou tudo, da minha mãe. Se você for embora agora, não se dê ao trabalho de voltar, não nos ligue quando fracassar, não peça nada, acabou. Senti o último fio se romper, não com barulho, mas limpo, como se estivesse se desgastando havia anos e finalmente tivesse cedido. Coloquei o telefone virado para baixo na cama e me sentei no silêncio, percebendo algo aterrador e libertador ao mesmo tempo. Eles achavam que aquilo era punição, mas o que estavam realmente me dando era permissão, permissão para construir uma vida que não girasse em torno das necessidades deles, permissão para parar de pedir desculpas por ter ambições, permissão para ser alguém além do plano reserva, e eu estava prestes a usá-la. 2 semanas depois, meu telefone tocou durante um intervalo de estudos no café do campus. O nome do meu pai apareceu. Quase não atendi. Meu polegar pairou sobre o botão de recusar por um longo momento, até que a curiosidade venceu. A voz dele soava menor do que eu lembrava. O carro da sua mãe quebrou do outro lado da cidade. Precisamos que alguém busque os filhos da Brooke na escola. A Brooke está presa no trabalho. Pensamos que talvez você pudesse ajudar, só desta vez, só desta vez.
As mesmas palavras que eles usavam toda vez que me pediam para encolher, toda vez que pediam para eu colocar minha vida em pausa, toda vez que tratavam meu tempo como se não valesse nada. Fechei meu caderno devagar. Ao meu redor, o café vibrava com ambição silenciosa, estudantes construindo vidas que ninguém tinha colocado em pausa, laptops abertos, livros espalhados pelas mesas, todos trabalhando em direção a alguma coisa. Eu tenho aula, eu disse. Ele suspirou, frustrado. Gena, seja razoável. Família é. Eu sei, interrompi com suavidade. Família vem em primeiro lugar. Foi isso que vocês sempre me disseram. Logo antes de dizerem que minha prova não importava. Logo antes de admitirem que estavam mantendo minha bolsa de estudos refém. Logo antes de me darem um ultimato esperando que eu cedesse. Silêncio do outro lado. Então minha mãe pegou o telefone, a voz apertada de raiva contida. Então você vai mesmo fazer isso? Nos punir por nos importarmos com você? Pensei em quão longe eu tinha chegado. O resultado da minha prova tinha saído ontem. Um sólido A. Minha moradia estava aprovada para o resto do semestre. Meu trabalho de meio período na biblioteca da universidade estava indo bem. Eu estava construindo algo. Não, eu disse, eu não estou punindo vocês. Eu estou escolhendo. Ela sussurrou. Depois de tudo que fizemos por você. E foi aí que finalmente saiu, calmo, firme, inabalável. Vocês fizeram o que beneficiava vocês, vocês colocaram meu futuro sobre a minha cabeça, me fizeram sentir culpa por ter sonhos, me trataram como funcionário em vez de família. Eu estou fazendo o que me salva. Outra pausa. A voz do meu pai voltou, mais áspera agora. Então você não vai ajudar nem agora? Claro que não, eu disse suavemente. A respiração da minha mãe falhou do outro lado, achando que tinha vencido. Eu não vou. A ligação caiu. Eles desligaram na minha cara. Voltei para minhas anotações e continuei estudando. 3 meses se passaram. Tirei um A em finanças corporativas. Minha bolsa de estudos foi aprovada com menos de um dia de folga. Mudei-me para um pequeno apartamento perto do campus e consegui um trabalho de meio período na biblioteca da universidade. Minha família ficou em silêncio total, sem mensagens de aniversário, sem convites de feriado, nada. Então as coisas começaram a ficar interessantes. No mês passado, encontrei a Sra. Patterson no supermercado. Ela me abraçou e disse que estava orgulhosa de mim. Depois abaixou a voz. Seu pai passou lá em casa na semana passada, queria saber se eu tinha falado com você, pediu para te dar um recado. Que recado? Ela balançou a cabeça. Eu disse a ele que, se quisesse falar com a filha, deveria fazer isso sozinho. Ele não gostou nada disso. Comprei as compras dela e nos despedimos. 2 semanas depois, recebi um e-mail do setor financeiro da minha universidade. Alguém tinha ligado fingindo ser eu, tentando obter informações sobre o status da minha bolsa e minha situação de moradia. O escritório marcou como suspeito e quis verificar minha identidade. Liguei de volta, confirmei quem eu era e perguntei se tinham algum detalhe sobre quem ligou. Voz feminina, mais velha, fez perguntas muito específicas sobre se eu estava com dificuldades financeiras e se havia alguma forma de redirecionar comunicações para um membro da família. Minha mãe. Agradeci o aviso e adicionei uma nota de segurança ao meu cadastro, exigindo documento com foto para qualquer alteração. Uma semana depois disso, o nome de Brooke apareceu no meu telefone, o primeiro contato em meses. Quase ignorei, mas a curiosidade venceu. A voz dela estava crua. Greg me deixou. Eu esperei. Ele se mudou na terça-feira passada. Disse que eu era controladora demais, exigente demais, focada demais em mim mesma. Ela riu com amargura. Mamãe e papai estão furiosos, ficam me dizendo que eu deveria ter tentado mais, que eu o afastei, que isso reflete mal na família. Apoiei-me no balcão da cozinha. Parece familiar. Silêncio. Depois, mais baixo. Foi assim que você se sentiu quando eles te culpavam todos os dias por 22 anos? Ela começou a chorar. Eu não sabia, Gena, eu não via. Eu estava tão ocupada sendo a filha perfeita deles que nunca percebi o que estavam fazendo com você. Eu sei, podemos nos encontrar, por favor? Eu preciso falar com alguém que não vai me dizer que isso é culpa minha. Pensei a respeito. Era a mesma irmã que riu da minha prova, que me chamou de egoísta, que ameaçou me afastar dos filhos dela. Mas também era a primeira pessoa da minha família que ligava sem querer algo de mim. Tem uma cafeteria na quinta com amém, eu disse. Sábado às 2, 1 hora. Sem drama de família, sem favores, só conversar, está bem? Ela fungou. Obrigada. Desliguei. O sábado chegou. Brooke apareceu 10 minutos mais cedo, parecendo não ter dormido havia uma semana, sem maquiagem, cabelo preso num coque bagunçado. Ela parecia mais humana do que eu jamais a tinha visto. Sentamos uma de frente para a outra. Ela pediu um latte com as mãos trêmulas. Então, ela disse, como você consegue?
Conseguir o quê? Sobreviver sem eles, construir algo sozinha, não desmoronar quando eles te cortam. Dei um gole no café. Não é fácil, mas é mais fácil do que ficar. Ela sentiu devagar. Greg disse algo antes de ir embora. Disse que eu trato todo mundo como se existisse para me servir, como se as necessidades deles não importassem, a menos que coincidissem com as minhas. Ela me olhou. Foi isso que eu fiz com você, não foi? Foi. Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo. Sinto muito. Eu sei que isso não conserta nada, mas sinto muito. Deixei aquilo repousar por um momento. Pedidos de desculpa são um começo, eu disse, mas não são suficientes. Se você quer ter uma relação comigo, precisa ser diferente. Eu não sou seu plano reserva, não sou sua babá, não sou alguém para quem você liga quando precisa consertar algo. Eu sei. Você sabe mesmo? Porque no segundo em que mamãe e papai te perdoarem pelo divórcio, você pode escorregar de volta para ser a filha dourada deles, e eu serei a vilã de novo. Ela balançou a cabeça. Eu não acho que isso vá acontecer. Papai me disse na semana passada que, se eu tivesse sido uma esposa melhor, Greg nunca teria ido embora. Mamãe disse que talvez eu devesse ligar para ele e pedir desculpas, tentar reconquistá-lo. Ela riu de forma oca. Pela reputação da família. Parece bem certo. Eu sempre achei que eles me tratavam melhor porque eu merecia, porque eu fazia tudo certo, mas não tem a ver com merecer, tem? Tem a ver com ser útil para eles. Agora você está entendendo. Conversamos por 2 horas, não sobre o passado, mas sobre o que vem a seguir. Ela está procurando um apartamento, conversando com um advogado sobre a guarda, tentando descobrir quem ela é sem o Greg, sem a aprovação dos nossos pais, sem o pedestal de filha dourada. No final, ela se levantou e me olhou. Você realmente parece diferente, mais feliz. Eu estou. Eu quero isso, o que quer que você tenha encontrado, eu quero encontrar também. Então pare de esperar permissão. Ela assentiu, me abraçou de forma desajeitada e foi embora. Eu não sei se Brooke realmente vai mudar. As pessoas geralmente não mudam. Mas, pela primeira vez, ela está vendo a mesma gaiola da qual eu escapei. O que ela vai fazer com isso é escolha dela. Quanto a mim, minhas notas estão sólidas, meu trabalho é estável, meu apartamento é pequeno, mas é meu. Na semana passada, recebi uma carta pelo correio, sem endereço de retorno, mas reconheci a letra da minha mãe. Dentro havia uma única foto minha quando criança, talvez com 5 anos, sentada no colo do meu pai no Natal. No verso, ela tinha escrito: sentimos falta de quem você costumava ser. Fiquei olhando aquela foto por um longo tempo, para a garotinha que ainda não tinha aprendido que o amor nessa família vinha com condições, que ainda acreditava que, se fosse boa o bastante, quieto o bastante, prestativo o bastante, finalmente importaria. Guardei a foto numa gaveta. Depois mandei mensagem para Brooke: jantar na semana que vem. Ela respondeu em segundos: eu gostaria disso. Talvez eu não consiga consertar meus pais. Talvez eles nunca me vejam como algo além da filha que foi embora. Mas a Brooke talvez realmente consiga sair. E, honestamente, ajudar alguém a escapar da mesma armadilha da qual eu escapei, isso parece o melhor tipo de vingança.